Ansiedade. Nunca houve uma época onde a gente falasse tanto sobre esse assunto. Principalmente depois da pandemia, né? Durante a pandemia, tantas pessoas se identificaram como pessoas ansiosas, descobriram a sua ansiedade, muitas pessoas já eram ansiosas e foram descobrir só na pandemia. Os casos de pessoas ansiosas cresceram demais depois da pandemia. O que é isso e quais são os sinais desse negócio que tanto prejudica tanta gente? Oi, minha gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Sara, sou a criadora do canal Show Ansiedade. Estou aqui para poder falar com vocês um pouquinho sobre ansiedade, sobre saúde mental. Então, já deixa o like, já se inscreve no canal, porque é muito conteúdo bom por aqui. Mas, minha gente, a gente fala tanto sobre ansiedade, as pessoas estão falando tanto sobre ansiedade nas redes sociais, nos jornais, em tudo quanto é lugar. Mas o que seria a ansiedade em si? Bom, gente, primeira coisa que eu falo e muita gente não acredita é que é normal você ter a ansiedade. A ansiedade, ela é um sentimento, uma emoção normal que a gente tem no nosso corpo, tá? Todo mundo tem a ansiedade. Ela é um sentimento que prepara a gente para um possível perigo. Então, por exemplo, uma prova, uma entrevista de emprego, um encontro amoroso, essas coisas. Então, a gente sente a ansiedade antes dessas coisas acontecerem. E é normal. O problema é que ultimamente as pessoas têm sentido a ansiedade de uma forma em excesso. As pessoas têm sofrido com a ansiedade, com sintomas, não têm conseguido dormir, não têm conseguido trabalhar, estudar, e isso daí não é o essencial. Realmente, gente, a ansiedade ela é um sentimento comum, mas quando ela está em excesso, ela tem trazido muito sofrimento para muita gente. Crise de ansiedade, pessoas com dificuldade para respirar, para dormir, como eu já falei. Então, eu trouxe 4 sinais para você identificar se você também está sofrendo com ansiedade e ela tem atrapalhado a sua rotina. O último sinal, normalmente, é o sinal assim que as pessoas mais identificam e é mais fácil ainda e mais comum ainda de você identificar a ansiedade. Então, fica até o final do vídeo para você ver qual que é. O primeiro sinal que você pode estar identificando que você está sofrendo com ansiedade são pensamentos negativos. Gente, pensamentos negativos é comum a gente ter uma vez ou outra. O problema é quando isso afeta muito você, te deixa mal, te deixa para baixo e te impede de conquistar certas coisas na sua vida porque você acha que você não é capaz. Então, assim, pensamentos do tipo, você não é capaz, você não consegue, você fez isso, você fez aquilo, pensamentos o tempo inteiro dessa forma não são normais. Um exemplo muito bom é que algumas pessoas ansiosas, elas deixam, por exemplo, de sair de casa por pensamentos negativos, ela achar que alguma coisa vai acontecer. Pensamentos de catástrofe, pensamentos muito, assim, ruins e que deixam a pessoa até mal. Alguns pensamentos negativos fazem até com que algumas pessoas tenham dificuldades para dormir, tenham dificuldades para descansar, e isso é muito comum. Então, se você se identificou, já pega esse sinal. O segundo sinal, minha gente, é o seguinte: a ansiedade, por conta dos pensamentos negativos, que são muito constantes em pessoas ansiosas, elas acabam se diminuindo. Elas possuem dificuldade de enxergar a capacidade delas de enfrentar problemas. Então, a pessoa ansiosa, ela enxerga o problema de uma forma muito maior do que ele é. Então, assim, ela acha sempre que o problema vai ser maior que ela, que as dificuldades vão ser maior que ela, e ela não é capaz de vivenciar e de vencer aquele momento. Muitas vezes, muitas pessoas ansiosas deixam de vivenciar certas coisas, deixam de vivenciar uma experiência nova, um trabalho novo, por medo, né, da ansiedade atacar, por medo de alguma coisa ruim acontecer, aqueles pensamentos negativos que ela tem se tornarem reais. Parei aqui para poder beber uma água, mas aí já vou te perguntando, você está identificando que você está sofrendo com ansiedade por aí? Então já deixa o like, gente, porque olha, esse vídeo veio com muito carinho, muito amor. E aí, bora pro terceiro passo que a gente não para aqui não. Minha gente, o terceiro passo que identifica que você está sofrendo com ansiedade tóxica, que você está sofrendo com ansiedade no seu dia a dia, está tendo ansiedade ali mais do que o normal, é a inquietação. Esse é um sinal muito clássico, né? E como que funciona essa inquietação? Gente, a pessoa ansiosa, ela tem muita dificuldade de ficar parada. A mente dela sempre está em muito movimento o tempo inteiro, muitos pensamentos o tempo inteiro, que às vezes ela nem consegue dar conta. Então, gente, é muito comum que a pessoa ansiosa ela não consiga parar para descansar, ou então quando ela para descansar, ela começa a se culpar, a se remoer, ou então a pessoa ansiosa ela tem dificuldade para dormir muitas vezes, pela quantidade de pensamentos.
Isso é muito comum na ansiedade generalizada, né? Na TAG, no transtorno de ansiedade generalizada, que é um transtorno onde a pessoa ansiosa ela não consegue nem dormir de tantos pensamentos e de tanta inquietação que ela tem no momento. Algo muito comum também são as pessoas ansiosas terem muita dificuldade de se concentrar. Concentração para poder ler um livro, ou então para poder estudar, assistir um simples vídeo assim aqui no YouTube, elas possuem dificuldade. Minha gente, e o quarto sinal e o mais comum que as pessoas mais questionam são os sintomas físicos. A ansiedade tóxica, ela tem alguns sintomas físicos característicos, que alguns deles são o coração acelerado, né? Dor no peito, que é bem comum, dores de cabeça, tensão nos ombros, na lombar, até na nuca também. Muitas pessoas questionam de tonturas nelas, se sentem tontas em determinados momentos do dia. Outro sinal também muito comum são tremores, pessoas que ficam assim tremendo mesmo, a ansiedade traz realmente tremores. E também formigamento mesmo. Outro sintoma comum também que você pode estar identificando no seu dia a dia é o desconforto estomacal, muitas vezes enjoo, aquele desconforto ruim. Algumas pessoas ansiosas têm até dificuldade para comer por conta desse desconforto também. E assim, um dos últimos, né, que eu quero citar aqui para vocês, que é muito comum também, é o nó na garganta. Muitas pessoas sentem que parece que tem um nó muito grande assim na garganta, assim, que traz um desconforto muito grande. E aí, você identificou algum desses sintomas na sua rotina? Mas é claro, minha gente, é muito importante que se você identificou algum desses sinais, identificou 1, 2, 3 sinais ou todos os sinais, é muito importante que você busque fazer um diagnóstico certo. Então, busque um psicólogo, um psiquiatra, porque ele consegue fazer um diagnóstico certinho e traçar todo um tratamento para você. E antes de eu terminar, eu quero muito saber quais sinais você se identificou no seu dia a dia, se você identificou a ansiedade tóxica aí no seu dia a dia, como que tem sido conviver com a ansiedade, se você se identificou. Deixa aqui nos comentários que eu quero saber.